Pois é, gente, nesse caminho de luz que nós vamos fazendo, o tempo pascal vai chegando ao seu final. Jesus já começa a sua despedida. Ele falou: olha, estou voltando, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou enviar o defensor, o paráclito, o advogado. É a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E quem vai nos explicar, quem vai contar um pouco mais dessa ação maravilhosa, dessa solenidade, essa festa que a gente celebra no próximo domingo, e dizer dessa ação desse Espírito na nossa vida, é o nosso querido professor Denis Duarte, que já está aqui. Ele é escritor, especialista em Bíblia, cientista da religião e é um homem muito iluminado também. Bem-vindo, professor Denis, bom dia para você. Obrigado, querido irmão, obrigado, Dani, bom dia. É sempre bom estar aqui pedindo a nossa bênção da manhã, né, irmão? Verdade, essa bênção da manhã que acompanha a gente a cada dia, e esta bênção que o Espírito vai nos conceder e vai renovar a face da terra, não é isso, professor? Exatamente, estamos chegando na nossa festa de Pentecostes, né? Como o senhor bem disse, é o final do período pascal, né? Por isso que Pentecostes vem de uma palavra grega que significa 50º, ou seja, são 50 dias da Páscoa, após a Páscoa. E aí termina esse período pascal, como o senhor brincou, né? Jesus, tô indo, né? Mas vou enviar o meu Espírito que vos dará força. E aí se revela plenamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Que é Deus. Que é né? Deus. As pessoas, às vezes, certa vez, daqui a pouco nós teremos outros confrades, né, missionários redentoristas aqui. Certa vez um grande padre nosso, de pregador de retiro, escritor, o padre Lourenço Kerns, ele da província do Campo Grande, americano, ele dizia assim, ele falou: o Espírito Santo é mais que uma pomba. A gente pensar só no Espírito Santo, não, ele é Deus, ele é uma pessoa. E o que é que esse Espírito então faz em nós, professor Denis, e como que a gente percebe essa manifestação do Espírito em toda a história das Sagradas Escrituras? Sim, é importante dizer isso, irmão, que o Espírito Santo não se manifestou, né, não se revelou somente em Pentecostes, ou a partir de Pentecostes. Se a gente perceber, está desde o início da Sagrada Escritura. Se a gente for lá no Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Então, existe uma oração linda da igreja que é o Vem Espírito Santo Criador, em referência a esse Espírito Santo que já está desde o início da criação. Você vê a manifestação do Espírito Santo na vida dos profetas, nos patriarcas, então todo o Antigo Testamento. Mas qual é a diferença quando nós falamos em festa de Pentecostes? É que na festa de Pentecostes há a chamada efusão do Espírito Santo. O que significa a palavra efusão? É um derramamento. É como se a gente pegasse uma vasilha de água, né? E nós vamos enchê-la de água, mas nós vamos encher tanto que vai derramar. Lá em Minas a gente fala entornar. Entornar, né? É o leite que ferve e entorna. Exatamente, entorna lá no fogão, ou seja, vai se espalhar para todo lado. Por isso é aí que Jesus revela, né? O Pai revela a si mesmo e em Pentecostes revela o Espírito Santo, porque agora ele que já sempre agiu, né? Porque está desde o início, é Deus, e agora há uma efusão, há esse derramamento. Ele entorna, né, sobre todos nós. E isso é a grande graça de Pentecostes. E esse entornar, aí que vem esses dons todos, que é claro, né, professor, ali há uma linguagem dos 7 dons, mas dá muitos mais dons para todos nós, e é com esses dons que nós vamos conseguir produzir os frutos no dia a dia. Foi o que aconteceu também com os discípulos? Exatamente. Se a gente percebe, né, a caminhada dos discípulos nos evangelhos, eles aprendem com Jesus, já fazem alguma experiência de vida missionária, mas a saída, como o Papa Francisco sempre nos pede, né, a igreja em saída, se dá após Pentecostes. Porque eles ainda estavam com medo, ainda tinham algumas dúvidas, mas a partir do momento desse derramamento do Espírito Santo, o que acontece? As portas do cenáculo, ou seja, aquela casa onde eles estavam reunidos, se abrem, e eles vão para fora, a igreja em saída. E aí Pedro já começa com o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, o primeiro anúncio ali. E dali eles levam o evangelho para o mundo inteiro, como foi o pedido de Jesus, né? Ide e evangelizai a todo o mundo. O que nós celebramos agora na Ascensão, né, nesse último domingo, quando Jesus volta para o Pai, quer dizer, esse mandato ele está dizendo assim, agora é com vocês, gente. Vamos, nós não podemos ficar parados e eu vou estar com vocês todos os dias. Para dizer,
vai dar certo. Aliás, a oração litúrgica, né, professor? A primeira, da oração da coleta na festa da Ascensão, o termo ali dizia exatamente isso. A ascensão de Jesus já é a nossa vitória. Vitória confirmada nessa ação. E seria tão bom, não, professor, que agora, domingo, cada um se lembrasse do dia da sua crisma. Receber, foi o dia que entornou esse Espírito Santo na nossa vida, né? Isso. E agora, na festa de Pentecostes, é hora de nós pedirmos que esse Espírito que já foi entornado sobre nós na crisma, que ele aflore, que ele venha para produzir os seus frutos em nós. Mas isso depende da nossa adesão, né? Eu costumo dizer que a graça de Deus, essa efusão do Espírito, esse derramamento, é como Jesus mesmo nos ensinou, a chuva vem para todos, bons e maus, o sol nasce para todos. Mas é preciso, por exemplo, a chuva está aqui, né? Descendo aqui, como a efusão do Espírito. Eu estou aqui embaixo. Se eu me fechar, ela vai passar. Se eu me abro pouco, ela vai aderir pouco. Mas se eu me abro muito, ela vai aderir muito à minha vida. Então, a parte de Deus já é feita. A efusão do Espírito, o derramamento acontece. E Pentecostes é para celebrar, vivermos isso. Não só lembrarmos, né? Mas vivermos isso. Mas existe a parte humana. Eu preciso também desejar. Por isso que as orações do Espírito Santo, quase sempre, nos ensinam a pedir a vinda do Espírito Santo. Né? Vem, Espírito Santo, quase sempre. Por isso, porque eu quero que ele venha, mas eu me abra para que ele produza os frutos em mim, ou a partir de mim. E nós vamos juntos, né? Não é invocar o Espírito e só, não, vem Espírito, nós vamos também. E é isso que vai dar a força, é aproveitar esses dons. Professor, me chama a atenção quando você dizia isso, né? Essa abertura nossa. Por isso que a gente faz uma novena de Pentecostes, por exemplo, cada dia para pedir, vinde doce alívio. E na festa de Pentecostes nós podemos considerar, então, a partir daí, o nascimento da igreja. Sim, o Papa Francisco, inclusive, diz que Pentecostes é o aniversário da igreja. Eu acho que, se eu não me engano, em 2017, no discurso de Pentecostes, ele disse isso. E isso é muito bonito, justamente por isso. Por quê? Claro, Cristo é a igreja, nós somos os membros da igreja, né? São Paulo nos ensinou, somos um só corpo cuja cabeça é Cristo. Mas a partir do momento que nós entendemos que esta igreja, ela não é para me si mesmar, ou seja, não é para ficar fechada em mim mesmo, mas é para o outro, né? Para eu me abrir para o outro, cumprir o segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Essa é a dinâmica da igreja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Sem dúvida, Pentecostes, porque é o momento que justamente os discípulos deixam de ser discípulos apenas e passam a ser apóstolos. Discípulo é aquele que aprende, eles vão estar sempre aprendendo. Primeiro com Jesus e agora com a pessoa do Espírito Santo. E também passam a ser apóstolos. Apóstolo é aquele que ensina o que aprendeu, leva adiante o ensinamento do Cristo. Esse é o nosso papel. Para isso temos a festa de Pentecostes. Nós aprendemos com Jesus, estamos aprendendo sempre com Ele, somos sempre discípulos. Mas agora em Pentecostes é o chamado para nós levarmos, mesmo que eu conheça pouco, que eu faça pouco, que eu saiba pouco, mas o pouco que eu faço já é muito. Levar aquilo adiante como apóstolo, como missionário, como nos pede a igreja desde a Conferência Aparecida, né? Discípulos e missionários. E olhando a nossa humanidade, né? O senhor falou agora dessa questão da nossa relação, do nosso dia a dia. E quando, então, a gente compreendeu muito bem, então, que agora é com a gente, né? Que agora a gente precisa seguir firme na nossa missão. Como que a gente pode colocar na prática, quando o senhor fala assim, a gente precisa se abrir, né? A gente reza, mas existe algo a mais? Como é essa abertura de vida para que eu possa, cada vez mais, pedir o Espírito Santo e ele possa realmente fazer morada na minha vida? Uma vez, a irmã de São Tomás de Aquino perguntou para ele assim, como é que eu faço para ser santa? E ele disse assim, vai e seja. Eu acho que a gente talvez não esperar muito. Pedir o Espírito Santo, especialmente agora, na festa de Pentecostes. Pedir e crer que ele vem. Não vou esperar nada magnífico, não acontecer nenhum sentimento, nenhuma sensação. Não, eu peço sinceramente, creio que ele age em mim. E vou fazer. Vou fazer contando que é a graça desse Espírito, é esse Espírito que está me dando força. Tá. Né?
aquilo de bom que eu consigo fazer, como diz São Paulo, é saber que a graça de Deus, é o Espírito de Deus que me impulsiona. E a gente vai percebendo, né? Vai. Aí, irmão, a gente vai percebendo. E a gente percebe pelos frutos dele. Exatamente. Tanto em nós, como a partir de nós. Então a gente já pode considerar que os frutos da nossa vida, os frutos bons, as coisas que a gente percebe que vai acontecendo, já é um fruto do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É como Jesus disse mesmo, né? Na ascensão. Eu vou enviar o meu Espírito e ele vos dará força. Então tá, eu tenho essa força do alto para fazer o que está à disposição para eu fazer. E é no dia a dia, viu, Dani? A começar do dia a dia. Primeiramente, eu sou marido, eu sou pai, eu sou profissional. Então, a minha oração do dia para o Espírito Santo é: o Espírito Santo, me dê força para este dia, essa bênção da manhã, né? Para que eu cumpra aquilo que é a vontade de Deus nesse dia. E eu colho os frutos na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha esposa, dos meus colegas de trabalho. Assim a gente vai vivendo essa dinâmica na minha pastoral, na paróquia, né? Esperar nada grandioso, né? Mas entender que isso faz parte da dinâmica da igreja no dia a dia. É como diz São Tomás, vai e faça. Peça ao Espírito e haja. E aí a gente pode dizer, então, viva. Isso, viva. Viva. É a alegria de viver. Viva-se, né? Eu venho, Espírito, vamos. E o que é esse Espírito? Por isso que a gente diz, ele vai incendiar, vai iluminar, vai aquecer. Gente, o Espírito ele tem que ser o companheiro de cada dia da nossa vida em tudo que nós fazemos. E sabe que é bonito também a gente pensar, Dani, professor Denis, todos vocês que estão nos acompanhando no Bênção da Manhã, é que esse Espírito Santo agindo em nós, agindo por nós, ele vai fazer com que as pessoas percebam e sejam cada vez mais perseverantes na oração. É uma expressão que vai aparecer muito na Palavra de Deus desse domingo de Pentecostes agora. Aliás, é o Espírito Santo que escreveu as Sagradas Escrituras, nós não temos dúvidas disso. Perseveravam na oração. Quem persevera, faz valer, faz dar certo. Me lembro de um padre nosso contando que certa vez se encontrou em Roma com a Madre Teresa de Calcutá. E aí ela olhou nele e falou: padre, o senhor está santo? Aí ele falou: estou tentando. Aí ela falou: não desiste não. Não desiste não, porque é esse Espírito que ilumina, que renova, que recria, como ele foi o Criador lá atrás. Agora, professor Denis, como é que fica Nossa Senhora nessa história? É a coisa mais linda do mundo. Por quê? Estamos na casa da mãe, aí a gente fala com a boca cheia, né? Porque Nossa Senhora a gente tem que começar a pensar lá quando Jesus se encarna, quando ela fica grávida de Jesus. Quem é o esposo da Virgem Maria? O Espírito Santo. Então, ela como esposa do Espírito Santo, e o Espírito Santo que faz nascer a igreja, ela é mãe da igreja. Né? Então, nós temos esse título a Nossa Senhora como mãe da igreja. Primeiro, por ser esposa do Espírito Santo e por isso estar presente lá na reunião onde acontece Pentecostes e a igreja vai em saída. Por isso nós precisamos contar sempre com ela, né? São Luís Grignon de Montfort, que é o grande devoto da Virgem Maria, tem um livro conhecido sobre a devoção à Virgem Maria, diz que as graças do Espírito Santo, Jesus sempre quis que passassem pelas mãos da Virgem Maria. Então, se nós queremos receber esses dons do Espírito Santo, que bom se pedíssemos através da intercessão da Virgem Maria. Gente, mas que aula, hein? Professor Denis, você fala com a boca cheia, com o coração cheio, viu? Da fé, desse Espírito. E sabe, gente, tudo que nós estamos conversando aqui agora, você vai celebrar isso aí, lá na comunidade, domingo. Porque é esse Espírito, esse bem danado que vai fazer o Espírito Santo em nós. Muito bom. Bom demais. Professor, muito obrigada. Que bom, eu fico muito feliz Mais uma vez. E desejo uma excelente celebração do Espírito Santo para todos nós. Para o senhor também, para a família toda. Ele falava do aniversário da igreja, né? Então seria tão bom quando a gente diz Feliz Natal, Feliz Páscoa, dizer Feliz Pentecostes. Isso, né? maravilha. Feliz Pentecostes. Que assim seja. Combinado. Feliz Pentecostes para todos. Feliz Pentecostes.